E hoje a gente refletiu um pouquinho sobre o sofrimento. Ai, padre, mas falar de sofrimento, vamos falar de coisa alegre? Não, mas às vezes a gente precisa falar daquilo que a gente está vivendo. E nós estamos vivendo um tempo de sofrimento. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbit. Desde já eu gostaria de pedir para que você curta, dê o seu joinha no vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. O sofrimento, ele tem, é claro que a filosofia vai ter uma leitura do sofrimento, a sociologia, a psicologia, né, a medicina, mas a fé, o cristianismo também agrega a essa reflexão sobre o sofrimento. Por que sofremos, afinal de contas? Porque Deus permite o sofrimento, afinal, de onde vem o sofrimento? Se Deus é bom, por que existe esse tal de sofrimento? Primeira coisa para a gente precisa refletir, né? A sociedade que nós vivemos, a sociedade do prazer e do bem-estar. As sociedades dos séculos passados eram sociedades que conviviam melhor com a realidade do sofrimento. A grande verdade é que essa sociedade moderna, contemporânea, que com todas as suas tecnologias, e é claro, e fazem isso numa boa vontade, né, de vencer as situações de sofrimento e trazer o conforto e o bem-estar. E aí nós geramos talvez uma sociedade, aquilo que o Papa Bento falava tanto, né? Uma sociedade hedonista, o próprio Papa João Paulo II. A gente se acostuma com o prazer e aí o prazer começa a ser um fim na nossa vida. E é uma sociedade que quer negar o sofrimento, quer esconder o sofrimento. Né? O sofrimento, assim, nas estruturas sociais, ele não é visto. A gente não vê a pobreza, os barracos, as favelas, mas é uma sociedade, existe e ela é gritante. A gente não vê o sofrimento dos idosos, a gente não vê o sofrimento dos enfermos, a gente não vê muitas vezes o sofrimento dos drogados, as pessoas de rua. Isso, né, uma vez ou outra, um jornal, uma notícia, mas a gente não sente isso no dia a dia na pele. São sofrimentos que vão sendo escondidos, porque a sociedade não quer mais fazer a experiência do sofrimento. Até, por exemplo, a morte, né? A morte é a realidade da morte. Os ritos funerais. Antigamente, o velório, 1, 2, 3 dias, não é? Se velava uma pessoa. Hoje não, é 2, 3 horas, não, enterra logo. Por quê? Porque eu não quero esse sofrimento diante de mim. As pessoas querem fugir do sofrimento. Mas isso, gente, é uma ilusão. Esse tentar abafar, camuflar o sofrimento, mascarar o sofrimento, porque ele existe. E enquanto existir ser humano, existirá o sofrimento. Essa que é a grande realidade. Por quê? Para nós cristãos, na nossa perspectiva, a fé, a Sagrada Escritura, vai nos dizer que a origem do sofrimento humano está no pecado original. A partir do momento que o pecado original entrou no mundo, por consequência, entra o sofrimento. E essa é uma realidade, então, por isso que o Padre disse, enquanto as pessoas viverem, existirem, o sofrimento vai ser algo inerente do viver, inerente da gente, o dia a dia da nossa vida. Mas é claro que a fé cristã também nos traz uma luz sobre o sofrimento a partir de Cristo. Aquilo que era visto somente como maldição, sofrimento era visto como uma maldição no Antigo Testamento. Fruto da desobediência do homem, mas uma maldição. Em Jesus, essa realidade do sofrimento ganha uma nova luz. Não é que nós endeusamos ou que nós somos masoquistas e sentimos prazer no sofrimento, não é isso. Mas nós passamos em Cristo a ver o sofrimento com um caráter redentor, salvador.
Sofrimento tem a ver com sacrifício. Mas se a gente parar para pensar, amor também tem a ver com sacrifício. E muitas vezes essa realidade do amor e do sofrimento, do amor e do sacrifício vão estar muito ligadas. Por que nós somos salvos? Onde nós somos salvos? É na cruz, é no sofrimento. O sofrimento, então, existe um mistério no sofrimento. Da morte trazer vida, da dor trazer fertilidade, alegria, renascimento. O sofrimento ele sempre continuará a ser um mistério, mas à luz da fé nós podemos dar um sentido ao sofrimento. E aí ele não é mais em vão. E aqui está, né, esta força que a fé vem nos trazer. Todo sofrimento é igual, Padre? Não. O sofrimento não é igual. Existem sofrimentos que são nada mais, nada menos do que consequências de nossas escolhas. Simples assim. Tem muita gente que planta limão e quer colher manga. Pode ficar esperando, mas não vai colher nunca. Se nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, as consequências virão. E muitos sofrimentos são consequências das escolhas que nós fazemos. Um alcoólatra, um dependente químico, uma família destruída por um motivo de um adultério. A culpa não é de Deus. Deus não quis aquele sofrimento. Mas existiu uma raiz que foi uma má escolha. E se a gente for olhar na nossa vida, quantas pequenas situações. Eu ultimamente tenho sofrido com um problema de coluna, dores, muitas dores no pescoço, cervical, né? E aí então a gente primeiro é a idade que vai chegando, né? Mas aí o médico vai dizer, olha, padre, e você vai ter que conviver com isso, é claro, pode amenizar. Mas isso aí é fruto de anos de má postura, né? Não teve uma educação postural adequada, a conta está chegando agora. E isso é o sofrimento. Então, eu me lembro muito do Padre Léo. Quem se lembra, né? Padre Léo, durante o processo que ele viveu aquele câncer, em nenhum momento ele se revoltou contra Deus. E o Padre Léo também nunca, passando pelo câncer, ele não pediu a Deus a cura do câncer. Mas o Padre Léo pedia que Deus desse a ele a força de viver aquela provação na fé. Foi só isso que ele pediu. Porque o Padre Léo dizia que ele sabia que aquele câncer era o resultado, era a conta que tinha chegado de muitos anos que ele fumou. Né? Quando ele era mais novo, antes de ser padre, ele contou, eu fumei muito. E eu sabia que eu ia morrer cedo por conta disso. Então tudo isso o Padre está dizendo para despertar em você o que? Essa consciência. Nem todo sofrimento é porque é vontade de Deus, é porque Deus quer, é minha cruz. Não. Há sofrimentos que a gente busca com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Talvez a gente não busca diretamente, mas a gente se expõe à possibilidade. A gente se expõe ao risco. Né? Até no direito vai falar, é o dolo eventual, né? Eu assumi o risco de sofrer isso. Então isso é um tipo de sofrimento, e muitos sofrimentos são isso, minha gente. Mas também sofrimentos que na nossa vida nos trazem crescimento e amadurecimento. É a história do filho pródigo. Quem já não viveu ou já não conhecia alguém que viveu essa história? Teve que sofrer, teve que cair para aprender a se levantar e sair mais amadurecido. A Bíblia nos traz muitos exemplos assim.
E na vida também a gente encontra tanto essas realidades, né? Eu mesmo vivi esse processo. A partir dos erros também, crescer, amadurecer. Então são esses sofrimentos que nos amadurecem, muitas vezes as provações também. Me lembro daquela história, né, de Santo Antão, que tinha embates com o próprio inimigo, né, com o próprio encardido. Às vezes físicos mesmo, que ele sentia no físico. E ali ele falava: Deus, mas por que não me ajude? Por que não me livra disso? E a resposta de Deus era: porque eu quero ver você lutar. Porque é na luta que você vai se fortalecer. E muitas vezes esse é o processo do sofrimento na nossa vida. Já contei aquela historinha, né, da borboleta. A borboleta, antes de virar borboleta, ela é uma espécie de uma largata, né? E ela faz um casulo e ali todo um processo de metamorfose, mas que precisa acontecer. Aí diz que tinha um rapazinho que ficava olhando e o casulo, ela nunca virava borboleta logo, ele foi lá com a tesoura, cortou o casulo para ajudar a borboleta, para ajudar o bichinho lá a sair do casulo e virar borboleta. O que aconteceu? Aquele bicho rastejou para o resto da vida. Por quê? Porque aquele esforço de romper o casulo era um processo natural que fortalecia as asas, para depois ela conseguir voar a borboleta. E como ele interrompeu aquele processo, ela nunca fortaleceu as asas e passou a vida rastejando. Muitas vezes o sofrimento também tem essa dimensão. Quantas vezes pais e mães que assim, faz de tudo para evitar o sofrimento do filho. Não estou falando de doença não, mas esses sofrimentos normais da vida, tem que aprender às vezes, né, com as próprias quedinhas, com os próprios desacertos. Às vezes cerca de mimos, de cuidados, que não, como se fosse um bibelô que não pode, né, nada, meu filho, minha filha, meu reizinho, né, vai gerar uma pessoa infantilizada para o resto da vida, que não desenvolveu nos processos normais do sofrimento o crescimento, a grandeza, a maturidade. Já diziam os nossos avós: bife bom é bife bem batido. Nenhuma uva é capaz de dar o vinho se ela não for pisada, amassada. O trigo, se ele não for triturado, se não for amassado, ele nunca vai dar um pão que preste. A terra, se ela não for sulcada, arada, machucada, ela nunca vai ser terra boa para produzir. Uma planta, uma árvore frutífera, se ela não for podada, ela vai ser uma meia boca. A poda dói, mas a poda gera um nível superior. Assim também, meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes o sofrimento. Que nós possamos aprender a não fugir do sofrimento, mas a enfrentá-lo, crescer com ele, dar sentido a ele. Quantas vezes eu vi pessoas às vezes o sofrimento também é purificação. Já ouviu falar de purgatório, né? Nós católicos acreditamos no purgatório. O purgatório, ele é também um estado espiritual, além desta vida. Mas muitas vezes nós já vivemos um processo do purgatório em vida. Quantas doenças, sofrimentos, enfermidades que pessoas passam, que já são a expiação. Muitas vezes que ali, às vezes nem vai, o purgatório vai ser muito rápido. E se tiver, por quê? Porque já expiou ali. Então, sofrimentos purificam. Quantas pessoas, às vezes eu acompanhei pessoas santas, pessoas que deram a vida pela igreja, que passaram 5, 10 anos em cima de uma cama vegetando. Sofrimentos assim, não só para a pessoa, né, mas para a família que deixava de viver para cuidar dessa pessoa. Eu falava, mas meu Deus, por que tanto sofrimento? E aí eu sentia no meu coração, aquela mulher,
aquela santa, com aquele sofrimento deve ter salvado muita gente, unindo aquele sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Deve ter tirado muitas almas de ir para o inferno. É que a gente não tem esse entendimento. Mas nunca, nunca, nunca o sofrimento de um cristão oferecido a Deus, nunca é em vão. Nunca é em vão. Guarda isso no teu coração, nunca é em vão. Una o seu sofrimento ao sofrimento da cruz de Cristo. Às vezes celebrando a missa que vem, né, minhas dores, naquele momento eu falo, Senhor, ofereça essa dor. Às vezes é na hora da consagração, essa dor nas costas, no pescoço. Vocês acreditam que não é que ela some, mas é como se ela está ali, mas ao mesmo tempo eu não estou sentindo. É extraordinário, mas você precisa oferecer, na fé, ao sofrimento de Cristo na cruz. Que sirva para alguma coisa esse sofrimento. Então, meus irmãos, é assim que nós, cristãos, temos esse olhar. Não somos masoquistas, não temos prazer no sofrimento, mas procuramos dar um sentido. Olhando para a cruz, o sofrimento, ele tem esse sentido de redenção e de salvação.